Boa noite. Vamos começar o culto de adoração ao nosso Deus. Você que está aí fora pode já vir chegando. Quem já chegou, vamos ficando de pé. E vamos orar, pedir que Deus abençoe esse momento. Nosso Pai amado, muito, muito obrigado por mais uma noite em que nós podemos nos reunir para adorar o Teu Santo Nome. E pedimos que o Senhor esteja conduzindo tudo aqui, Pai. Que sabemos que o Senhor é o nosso guia, que seja tudo de acordo com a Tua vontade. Abençoe a mensagem da Tua palavra que vai ser ministrada aqui e esteja cuidando dos irmãos que ainda estão vindo para cá também, Pai, que possam chegar em segurança. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Amém. Então vamos exaltar nosso Jesus Cristo. Quero te exaltar e te dar o teu louvor. Tu viestes me salvar. Sou tão grato pelo teu amor. Deixaste a glória nos céus pra me salvar. E da terra até a cruz pra me salvar. E da cruz até a morte pra então ressuscitar. Isso eu quero te exaltar. Isso eu quero te exaltar. E te dar o teu louvor. Tu viestes me salvar. Sou tão grato pelo teu amor. Deixaste a glória nos céus pra me ensinar. Cruz pra me salvar e da cruz até a morte pra então ressuscitar. Isso eu quero te exaltar. Deixaste a glória no céu, vocês pra me ensinar e da terra até a cruz pra me salvar. E da cruz até a morte pra então ressuscitar. Isso eu quero te exaltar. Deixaste a glória nos céus pra me ensinar. E da terra até a cruz pra me salvar. E da cruz até a morte pra então ressuscitar. Isso eu quero te exaltar. Isso eu quero te exaltar. Isso eu quero te exaltar. Vamos continuar adorando nosso Deus. Vamos batendo palmas. Cântico novo, cantar ao Senhor. Todas as terras bendizei o seu nome. E proclamai a sua salvação dia após dia. Anunciar entre as nações suas obras, maravilhas. Glória e majestade estão diante dele. Força e formosura no seu santuário. Estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Alegre-se os céus, terra exulte, mude ao mar em sua plenitude. Canta, Senhor. Senhor, um cântico novo, cantai ao Senhor. Todas as terras bendizei seu nome. E proclamai a sua salvação dia após dia. Anunciai entre as nações
continuar exaltando o nosso Deus. Entrarei em tua presença, sacrifícios de louvor. Com canções eu te exaltarei. Bendito seja o Senhor. Toda glória eu te darei. Do pecado me livraste. Agora estou justificado. Bendito seja o Senhor. Exaltai, engrandecei seu nome. Exaltai, ao Senhor louvai. Exaltai, engrandecei seu nome. A Ele sim louvai. Entrarei em tua presença, com sacrifícios de louvor. Com canções eu te exaltarei. Bendito seja o Senhor. Toda glória eu te darei. Do pecado me livraste. Agora estou justificado. Bendito seja o Senhor. Exaltai, engrandecei seu nome. Exaltai, ao Senhor louvai. Exaltai, engrandecei seu nome. A Ele sim louvai. A Ele sim louvai. A Ele sim louvai. Exaltai. Muito bem, agora nós vamos ter a mensagem do Evangelho. Bom, podem. Podem se assentar. Muito bem. É bom estar com os irmãos, né? É bom estar aqui na presença de Deus. Essa oportunidade de e vamos nesse momento estar refletindo sobre a mensagem do Evangelho que nós temos através de Jesus Cristo. Nós sabemos que desde o princípio Deus criou todas as coisas para louvor da sua glória, pois tanto seu eterno poder como sua divindade se entendem e claramente se veem através das coisas criadas. Deus criou o homem para adorá-lo, para que este desfrutasse da presença de Deus, né, a presença maravilhosa de Deus no jardim criado por Deus para o homem, né, no jardim do Éden. E o homem foi criado para estar na presença de Deus e governar as coisas criadas, sendo representante de Deus aqui na terra. Mas, né, o ser humano não ouviu a Deus. Né, e Deus, ainda no jardim do Éden, ele tinha dado uma ordem ao homem, que não comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal. Caso contrário, ele certamente morreria. Mas o primeiro ser humano, Adão, pecou desobedecendo essa ordem de Deus. E, por isso, acabou sendo expulso do paraíso e da presença de Deus, que é santo e que não habita com pecado. E também trazendo sobre si e a seus descendentes a corrupção do pecado. Porque, assim, todo o que é nascido dele é incapaz por si mesmo de glorificar a Deus e dar graças a Deus. Pois o ser humano, dizendo-se sábio, tornou-se louco e mudou a glória de Deus incorruptível em semelhança de imagem de homem corruptível.
Dessa maneira, o ser humano se tornou incapaz de glorificar a Deus e merecedor da ira de Deus. Por isso a palavra de Deus diz que não há um justo, nenhum sequer. O ser humano não é capaz de ser plenamente justo. Deus, por outro lado, ele é perfeitamente justo. E por isso, ele não deixa de cumprir a sua palavra, né, punindo com a morte. Não apenas a morte física, como nós imaginamos, mas a morte eterna, a separação da alma da criatura do seu Criador para todo sempre. Pois um Deus santo não pode admitir junto dele o pecado, né, porque o salário do pecado é a morte, a separação eterna. E os céus manifestam a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade e injustiça. Portanto, o ser humano, por sua natureza pecaminosa, não tem esperança em si mesmo de salvação. Mas Deus, que é também riquíssimo em misericórdia, sendo Ele um Deus misericordioso, Ele quer salvar o pecador. Ele ama o pecador e quer salvar o homem da condenação eterna, né? E aí a gente tem aquele dilema, né? Como ser justo e ao mesmo tempo misericordioso, né? Então Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus cumpre a justiça vindo ao mundo como homem, perfeito, sendo perfeito em adoração, rendendo glória ao Criador no seu viver, e sendo ele Deus e homem, apenas a sua morte pôde aplacar a ira de Deus sobre toda a impiedade do homem e cumprir a justiça de Deus. Por isso precisamos de um Salvador. Este Jesus é o Salvador, pois se entregou para ser morto na cruz, por amor de Deus a nós, e para que pudéssemos ter acesso à misericórdia de Deus, né? E nós temos essa certeza de que podemos alcançar essa misericórdia sabendo que ao terceiro dia da sua morte, Jesus Cristo ressuscitou, demonstrando que a morte não tinha poder sobre ele. E assim, todo aquele que nele crê tem a esperança de que um dia também vai ressuscitar no dia do juízo, unicamente pela graça de Deus. Por isso, a única resposta que o ser humano pode dar em relação ao Evangelho é crer e se arrepender dos seus pecados. Porque o Evangelho, porque pelo Evangelho, né, é revelada de fé em fé a justiça de Deus. Portanto, você é chamado a crer e se arrepender dos seus pecados para a salvação através do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E é em nome dele que nós chamamos, né, todo homem e toda criatura a uma nova vida em Jesus Cristo. Vamos dirigir uma palavra de oração ao nosso Deus. Santo e amado Deus, te agradecemos porque o Senhor, através do teu Evangelho, o Senhor nos reconcilia de novo consigo mesmo. Então te pedimos, Senhor, nessa noite, que o Senhor opere nos nossos corações, que possamos compreender toda a verdade que há no Evangelho e possamos viver segundo esse Evangelho, Senhor. É em nome de Cristo que eu te peço. Amém, Senhor. Vamos ficar de pé, aqueles que podem. Exaltado
nosso Rei exaltado, nos possibilita agora a realidade de viver como igreja em unidade. E a nossa próxima música fala a respeito disso. Efésios 4. Filhos suplicamos pelo Verbo que tudo criou, seu Espírito nos conceda andar como Ele andou, vivendo em humildade, vivendo em mansidão, paciência, desfrutando comunhão, um só corpo, um só Espírito, uma esperança, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai. Andaremos no caminho da salvação, suportando em amor e vivendo a união, vivendo em serviço, buscando a Nosso Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado por esse privilégio de podermos ser igreja, Pai. E te agradecemos muito por isso.
não seria possível isso sem Ti, Senhor. Pedimos que o Senhor abençoe esse momento da Tua palavra, que o Senhor use o Teu servo, que o Senhor fale conosco através dele, Pai. Em nome de Jesus, amém. Boa noite. Olha, hoje, mais cedo, tava rolando mó forró lá fora. Aí eu acho que eles ficaram preocupados que a gente fosse fazer culto lá fora de novo. Eles até pararam o forró hoje. Para quem não estava aqui, na semana passada a gente fez um culto à luz das estrelas, né, irmãos? Foi muito... A luz da lua, tava maravilhoso o holofote da lua. Ainda bem que tinha a luz da lua, que senão a gente ia ficar no escuro, né? Tava... Bom, hoje não tem muitos abanadores, para me deixar distraído também. Muito bom. Nós estamos continuando o nosso estudo da carta de Paulo aos Efésios. E na semana passada nós já vimos uma boa introdução. E falamos ali que a vida na luz não pode ser vivida isoladamente. Que não dá para viver a vida da luz isoladamente. Nós introduzimos o fato de que as transformações no coração têm o ápice na vida em comunidade. E que essa vida em comunidade gera oportunidades para que o coração seja desenvolvido no caminho da luz. Então nós só seremos uma comunidade segundo os moldes das Escrituras quando os nossos corações estiverem focados na mesma coisa, a glória de Deus e a exaltação do nome de Cristo pela operação do Espírito Santo. Se nós somos luz, certamente viveremos em comunhão. E nessa vida em comunhão, nós vamos nos comunicar com palavras de graça, ensinando e aconselhando uns aos outros com as palavras de Cristo. E nessa vida de comunhão, nós vamos viver emoções controladas pelo Espírito Santo, cantando e dando graças, declarando nossa dependência e gratidão ao Senhor. E nesta vida em comunhão, nós viveremos com atitudes da luz, vivendo em amor e servidão, à semelhança do Senhor. Esta ideia de andar à semelhança do Senhor, e de falar o que se assemelha ao Senhor, e sentir o que se assemelha ao Senhor, e fazer o que se assemelha ao Senhor, é uma ideia que o apóstolo Paulo vem desenvolvendo desde o começo do capítulo 5. E por isso eu convido os irmãos a abrirem em Efésios capítulo 5, versículo 1. Nós vamos ler agora do 1 até o 21. Vou aproveitar em um espírito de continuidade daquilo que nós fizemos na semana passada e pedir para irmãos voluntários lerem, por favor. Vamos ler juntos do 1 até o 21.
Amém. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por esse dia, obrigado por esta oportunidade que temos de estar juntos, aprendendo a respeito do Senhor. Eu peço que o Senhor nos oriente, para que sejamos edificados de acordo com a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Eu disse na semana passada a respeito dos meus objetivos e do que eu queria passar na semana passada. O meu objetivo principal, naquela semana, era mostrar que a vida na luz não pode ser vivida isoladamente, que é impossível viver a vida da luz sozinho. Nós falamos a respeito do fato de que somos igreja no Senhor, e acredito que nós demonstramos e alcançamos esse objetivo de que a vida da luz deve ser vivida em comunidade. Era meu objetivo, se você era membro da nossa igreja, estava aqui na semana passada, era incentivar você a continuar buscando a vida em comunidade, ir além daquilo que você já estava acostumado, passar a despendiar muitos mais esforços. E se você ainda não era membro, era convocar você a fazer parte de algum corpo. E queremos nós que aqueles que podem estar conosco ocasionalmente, que estejam conosco mais vezes e que venham a se tornar membros da nossa igreja. E se você nos visita, eu acredito que as coisas que nós estamos ensinando aqui são realidade, a realidade de Deus para qualquer lugar, em qualquer tempo. Esta é a verdade de Deus, portanto não faz diferença para nós. Onde é que você fica, de onde você vem, o que importa é o que Deus diz a respeito da vida do seu povo. O que Deus diz a respeito da vida do seu povo é que o seu povo deve viver em comunidade. Nós vimos sobre isso na semana passada. E hoje eu quero mostrar para vocês sobre como a vida do povo de Deus, a vida na comunidade dos santos, tem que ser regida por palavras de graça, por sentimentos movidos pelo Espírito e por atitudes de temor ao Senhor. Mas se há algo que eu posso enfatizar e dizer, é isso que eu quero que você pegue, é que a gratidão ao Senhor deve nos impulsionar a uma vida de dependência e submissão. Ainda que no momento em que eu for falar a respeito disso, o momento vai ser um momento breve, este é o foco que eu gostaria que você prestasse atenção. Que nós estivéssemos todos encorajados a viver uma gratidão dependente e submissa ao Senhor. Bom, a realidade então de que nós como igreja devemos viver em comunidade é a conclusão lógica de tudo que nós acabamos de ler. A gente não precisa voltar muito longe para a gente encontrar exemplos desse fato. Se nós voltarmos para o início do capítulo, nós vemos que nós somos filhos amados. Primeiro Paulo vem dizendo que como filhos amados nós devemos ser imitadores de Deus. E considerando esta imitação ao Senhor, ele fala, não falem isso, não falem aquilo, não sintam isso ou aquilo, não pratiquem isso ou aquilo. E ele justifica o abandono dessas coisas, dizendo que agora nós temos uma nova natureza no Senhor. Ele fala, vocês são luz no Senhor, andai, pois, como filhos da luz. Depois ele diz que as coisas que são feitas em oculto, até dizer é torpe, mas que a luz tudo manifesta. E quando ele diz que a luz tudo manifesta, deixa implícito que o Senhor da luz vai necessariamente nos transformar. O Senhor da luz, o Senhor Jesus Cristo, nos esclareceu. E agora não somos mais trevas. Nós somos despertos e agora nós podemos viver atentamente. Por isso, como filhos da luz, despertos do sono, retirados das trevas, nós vimos há 2 semanas atrás que o apóstolo diz, vede prudentemente como andais. Como nós afirmamos continuamente, nós somos luz no Senhor e por isso podemos e devemos andar na luz, rendendo as nossas vontades numa vida de sabedoria, rendendo a nossa razão numa vida de entendimento do Senhor e rendendo nossas emoções, sendo cheios do Espírito. Resumidamente, nós somos filhos amados do Senhor, feitos luz em Cristo. Por isso podemos e devemos dedicar cada parte das nossas vidas para viver na luz. E como filhos da luz, devemos andar em sabedoria, entendimento e cheios do Espírito. Na semana passada, então, na oportunidade extraordinária que nós tivemos de cultuar ao Senhor sob a luz do luar e a luz das estrelas, debaixo do holofote da lua, com essa brisa suave característica de Manaus, e com a companhia de todos os pernilongos, nós aprendemos na semana passada que a vida na luz não pode ser vivida isoladamente. Nós vimos que depois de constatar essa realidade de andar na luz, automaticamente Paulo conclui falando entre vós,
E nós citamos o texto de João, capítulo 1, 1 João, capítulo 1, versículo 7, que diz: se andarmos na luz, como Ele na luz está, teremos comunhão uns com os outros. Os filhos da luz, um verdadeiro filho da luz, não consegue viver distante da comunhão. Porque o amor de Deus gera amor nos seus filhos, que vivem esse amor em comunidade. Nós não estamos dizendo que os filhos da luz sempre vão gostar de viver em comunidade. Evidentemente não é assim, porque somos pecadores redimidos. Redimidos é verdade, mas pecadores. Ainda somos influenciados pela nossa natureza pecaminosa. E ainda somos influenciados pelo sistema que nos atrai com redes sociais, vídeos, filmes, esportes, etc. Por isso, nem sempre os filhos da luz gostam da vida em comunidade. Nem sempre eles gostam de conviver com outros pecadores. Nem sempre gostam de ter os seus egos confrontados. Mas gostando ou não, um filho da luz não consegue viver distante da comunhão. Nessa vida de comunidade, os pecados são expostos, as dificuldades se tornam evidentes, os egos são confrontados e os corações endurecidos pelo pecado são quebrantados e transformados. A transformação continua e é contínua e torna os filhos da luz mais e mais iguais a Cristo e, consequentemente, mais interessados e necessitados da vida em comunidade. É por isso que na semana passada nós concluímos dizendo que as transformações no coração dos salvos têm o ápice na vida em comunidade. E essa vida em comunidade gera mais oportunidades para que o coração seja desenvolvido no caminho da luz. Se você não veio na semana passada, pronto, era isso. Foi isso que a gente falou na semana passada, né? Quem estava aqui semana passada foi isso, né? Beleza, não acrescentei nada. Então agora, vamos retomar aqui o trechinho que a gente vai olhar com mais calma hoje. Versículo 19. Falando entre vós, em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros, no temor de Deus. A partir então da percepção de que a vida na luz é uma vida em comunidade, não é culpa minha, é do Paulo, a gente pode dividir em 3 tópicos. A primeira coisa são as palavras na comunidade. As palavras na comunidade. A segunda coisa são os sentimentos na comunidade. Os sentimentos na comunidade. E a terceira são as atitudes na comunidade. As palavras na comunidade, os sentimentos na comunidade e as atitudes na comunidade. O texto começa então falando a respeito das palavras na comunidade. Nós já falamos de como a vida na luz deve ser vivida em comunidade. E essa vida deve ser marcada pelo hábito de falar palavras de graça, que são frutos de corações habitados ricamente pelas palavras de Cristo, que ensinam e aconselham uns aos outros. No contexto dessa vida em comunidade, é que ele começa essa instrução do falando entre vós. Falando. Falando significa comunicar. Comunicar constantemente. A conjugação do verbo falando aí está no tempo presente contínuo, de algo que acontece continuamente. Falando. Permaneçam falando entre vocês. Comunicando-se. Veja, a raiz da palavra é a mesma, de comunhão e comunicação. Porque seria impossível viver em comunhão sem comunicação. Os seres humanos, assim como seu Criador, são seres comunicativos. A gente tem a necessidade de comunicar alguma coisa, e de alguma forma. Mas quando a gente vive junto, a gente vai começar a partilhar de todas as formas de comunicação. Verbal, não verbal, diálogo, monólogo, direta, indireta, e tudo que for possível. Exemplo de comunicação não verbal, os maridos sabem, né? Aquele olhar que a esposa dá, essa é a comunicação não verbal. Nós, quando vivemos em comunidade, vamos experimentar comunicação verbal, não verbal, direta, indireta, para cima, para baixo, de um lado, do outro, todo tipo de comunicação. Deus incentiva a comunicação no meio do seu povo. É Ele quem proporciona a habilidade de se comunicar. E é exatamente por ser providência de Deus que a comunicação tem que ser cheia da graça de Deus.
Nós vimos na semana retrasada a respeito de andar em sabedoria, andar com entendimento e andar cheios do Espírito. E nesse último ponto de andar cheios do Espírito, nós falamos sobre abandonar sentimentos desordenados e desfrutar de sentimentos concedidos por Deus. Esses sentimentos concedidos por Deus vão ser a base da nossa comunicação. Significa que é pelo poder e operação do Espírito Santo que a igreja de Jesus pode ser cheia de sabedoria e entendimento e comunicar-se continuamente. A igreja deve comunicar suas dores, para que a igreja possa comunicar cura. A igreja deve comunicar seus pecados, para que a igreja comunique arrependimento. A igreja deve comunicar sofrimentos, para que a igreja comunique aprendizados. A igreja deve comunicar alegrias, para que a igreja comunique-se na participação das alegrias. Enfim, a igreja, tomada por sabedoria e conhecimento de quem Deus é, sempre vive em comunicação. Pense por um instante em como isso afronta a visão moderna de igreja. Como se impede aquela vida experimentada ao longo da semana. Uma vida minha, individual, que culmina na minha participação num culto religioso. Como isso destrói toda a percepção de que nós podemos viver como atores, que vivem ao longo da semana e completam o ciclo semanal dessa vida com a atuação perfeita no final de semana. No final de semana doloroso, de fingimentos e de vidas ocultas. Se a igreja deve viver em constante comunicação, está evidente que a igreja deve ser íntima, próxima, unida. Mais ironicamente, na nossa era da comunicação, o mundo tem encontrado o seu caminho nos corações dos cristãos mal instruídos. De modo que esses cristãos vivem uma era da negação, em que negam-se a participar da vida uns dos outros. Recusam-se a aceitar que este é um comportamento medíocre. Negam a eficácia de uma vida da piedade, de uma vida de amor ao Senhor e de comunhão gerada pelo temor ao Senhor. Quantos que se dizem cristãos limitam as suas vidas de comunhão ao momento de culto, em que obrigatoriamente estarão juntos dos seus irmãos? Entendam, o momento de culto é excelente, nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Mas quantos usam o momento de desculpa, como desculpa, o momento de culto, para não participar da vida uns dos outros? Para não participar das dores e alegrias uns dos outros? Para não viver em unidade, não viver como comunidade? Há tanta vaidade no nosso mundo conectado, que todos nós acabamos desconectados de quem nós realmente somos e em quem nós estamos. Nós passamos tanto tempo arrumando, enfeitando um personagem, que nós esquecemos quem nós somos. Somos luz no Senhor, e por isso podemos e devemos andar na luz. Sejam atentos, irmãos, que essas influências do mundo não nos seguem, não nos deixem esquecer que somos luz no Senhor. Você é definido pela sua relação com o Deus eterno. Nós somos filhos, luz, família de Deus, povo escolhido. Se isso é o que nos define, nós também dependemos das nossas relações com os nossos irmãos, para que nós sejamos completos. Afinal, ninguém é família sozinho. Somos todos um no Senhor. Vocês percebem? Percebem que a vida dos que são luz é sempre vivida em comunidade? Não é só que você deve se esforçar e disciplinar para viver desse modo. É que porque você é salvo no Senhor, você não pode mais andar sozinho, não pode mais viver a sua própria vida. Os nossos problemas, dificuldades, pecados, acabam sendo sobrenaturalmente compartilhados, comunicados. As nossas caminhadas se unificam em direção a um mesmo lugar. Nós somos unidos em Cristo e juntos somos filhos da luz. Então vemos que quando o apóstolo Paulo diz, no versículo 19, falando entre vós, ele está revelando que os que são luz no Senhor devem viver em comunidade, constantemente comunicando-se e desenvolvendo-se a partir do Senhor. Agora nós precisamos refletir então sobre a forma que isso deve acontecer. Então eu vou começar observando algo interessante a respeito do começo deste capítulo. Lá no versículo 3, quando ele estava falando das obras das trevas,
ele fala a nem sequer falar a respeito daquelas coisas. Mas aqui no versículo 19, depois que ele fala a respeito do caminho da luz, ele dá uma ordem: falem. Se no contexto das trevas a instrução é não fale, no contexto da luz, a instrução é fale continuamente. Isso ecoa aquilo que nós vimos no capítulo 4, que diz: não faleis, para não falarmos entre nós com palavras torpes, mas falar com palavras de graça. Palavras que comuniquem graça, que visem edificação. O ponto aqui é o mesmo que lá, mesmo que a ênfase seja diferente. Lá a ênfase era numa conduta específica, abandonar palavras torpes e se revestir de palavras de graça. Aqui a ênfase é num estilo de vida que é revelado nas palavras. Uma vida de luz necessariamente nos traz palavras de graça. De todo modo, o ponto é o mesmo. Falem coisas que edificam. Falem com graça. Tenham o hábito de falar palavras de graça. E como que nós podemos então compartilhar palavras de graça? Como eu disse no começo, as palavras de graça são fruto de um coração ricamente habitado pelas palavras de Cristo. Essa resposta é confirmada em Colossenses. E eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias para o texto paralelo a este, que é um texto que Paulo escreveu quase ao mesmo tempo, e na verdade com as mesmas ideias. Colossenses capítulo 3, versículo 15. Colossenses capítulo 3, versículo 15. Nós vamos ler do versículo 15 até o versículo 17. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações, e sejam agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E tudo quanto fizerdes, por palavras ou obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Veja a relação desses 3 versículos com tudo aquilo que nós acabamos de ler em Efésios. No versículo 15, ele fala: a paz de Deus para a qual foste chamados em um corpo domine em vossos corações. Está falando da vida em comunidade. No versículo 16, ele fala sobre como nós devemos falar entre nós. E no versículo 17, ele fala o modo que nós devemos viver como representantes no Senhor. É evidente, então, que os 2 textos são paralelos. Se nós, então, pudermos pegar as coisas que nós temos aqui neste trecho e observar o que ele diz e levar lá para Efésios, a gente vai ter uma visão mais abrangente de tudo que está falando lá. A pergunta que eu fiz agora há pouco foi: é evidente que nós, como filhos da luz, vamos viver em comunidade, e em comunidade nós vamos nos comunicar. Mas como que vai ser essa comunicação? De que modo a nossa conversa, as nossas falas, as coisas que a gente fala entre nós devem acontecer? Em primeiro lugar, nós vemos aqui no versículo 16 desse texto de Colossenses: a palavra de Cristo habite em vós abundantemente. As palavras de Cristo têm que estar abundando no nosso coração. As coisas ensinadas na revelação do Criador devem dominar os nossos pensamentos. Nós devemos conhecer ao Senhor na sua palavra e exercitar esse conhecimento todos os dias. A dedicação de conhecer ao Senhor na palavra deve ser um foco que nós não podemos largar. Conhecer a Cristo, abundar no conhecimento de quem Ele é, ter as palavras dEle dominando os nossos corações, deve ser literalmente a dedicação das nossas vidas. Não é apenas uma questão de ler versículos soltos, que em geral são sugeridos pelo aplicativo da Bíblia. Também não é para ler livros da Bíblia para cumprir algum tipo de meta. E também não é só para valer no que você ouve nos vídeos no WhatsApp ou nos vídeos no YouTube. E nem no que você ouve na igreja. Não se engane, essas coisas são positivas, são excelentes, são maravilhosas influências da luz nas nossas vidas. Mas nós não podemos deixar essas coisas servirem de desculpa para a nossa falta de disciplina. Esse conhecimento incidental, que eu pego um versículo uma vez que a Bíblia me mandou, esse conhecimento que é quase acidental, não pode ser nossa única forma de conhecer ao Senhor. Nós devemos ter o hábito constante de sentarmos nas nossas casas para lermos as nossas Bíblias com um espírito humilde, orando e clamando ao Senhor
por sabedoria e entendimento. É evidente, se nós passarmos tempos demais em filmes e séries, se nós gastarmos tempos demais com vídeo no YouTube, meme na rede social, se nós gastamos tempo com política, jornais, novelas e esportes, enfim, se nós gastamos tempo sendo influenciados pelas coisas do mundo, o resultado natural é que os nossos pensamentos vão ser moldados pelas coisas do mundo. Os nossos corações vão ser habitados pelas palavras do mal. E nós vamos enxergar o mundo na ótica deturpada dos filhos da desobediência. Nós andaremos como nécios, sem entendimento, dominados por sentimentos vazios. Se, por outro lado, nós nos dedicarmos para conhecer ao Senhor em sua palavra, se nós nos esforçarmos para saber quem Ele é, o que Ele faz, como Ele pensa, o que o agrada, o que o desagrada, se nós gastarmos tempo conhecendo o que Ele descreve como belo, como interessante, como bom, se nós gastarmos tempo conhecendo como Ele agiu na história do seu povo e reconhecendo como Ele ainda age, enfim, se nós gastarmos tempo sendo influenciados pelas coisas de Deus, naturalmente, os nossos pensamentos serão moldados por Deus. Os nossos corações serão habitados pelas palavras de Cristo. E nós vamos enxergar o mundo na ótica da luz, porque nós somos luz no Senhor. Nós andaremos como sábios, conhecendo a vontade de Deus e cheios do Espírito Santo. Nós não estamos falando aqui de adotar um estilo de vida nômade, de se isolar da sociedade, raspar a cabeça e virar um recluso. Não é disso que nós estamos falando. Se bem que isso faria bem para muitos aqui. Eu, por exemplo. Não sei a parte de ser careca, não sei se a Caris ia deixar. Nós estamos falando aqui de intencionalmente, não acidentalmente, não porque veio para a igreja, ouviu no YouTube, ou a Bíblia mandou um versículo, mas intencionalmente, colocar-se sob a influência de Deus. Se colocar em um ambiente que te obrigue a conhecer o Senhor. Viver rotinas centradas em conhecer quem Deus é. Porque para nós que somos a luz, viver a vida é sinônimo de conhecer a Cristo. Como Paulo diz aos Filipenses, para mim, o viver é Cristo. Ser habitados pela palavra de Cristo é a necessidade de cada filho da luz. Isso é lindo. A dificuldade é porque nós sabemos que nós somos preguiçosos, indisciplinados, desfocados. E nós podemos usar essas coisas como desculpas. A gente pode só aceitar que a gente é pecador mesmo e um dia Deus transforma. Mas isso é tolice. Isso é rejeitar o meio pelo qual o Senhor transforma. É a convivência na igreja que vai nos incentivar. É o constrangimento, as broncas, as chamadas de atenção. São as exposições da palavra do Senhor que nos encorajam a buscar mais. E nós temos uma confiança, que é a graça de Deus, que nos conduz ao esforço pessoal. Nós podemos estar confiantes no fato de que nós somos luz. O Senhor estará operando em nós, para que nós sejamos transformados por Ele. Ele vai operar amor e disciplina nos seus filhos. Nós podemos então considerar duas questões práticas, bem rápido. Não está no final, não se empolgue. Está no meio. Primeiro é preciso entender que, para que a palavra de Cristo habite em nós, deve haver esforço pessoal, disciplina, dedicação. Se esforce para ter essa disciplina. Faça o esforço, reconhecendo que o pecado que está em você te impossibilita de buscar ao Senhor. Se você reconhecer isso, você vai saber que o seu esforço vem do Senhor. E que é Ele que está operando em você. E gerando em você dedicação e esforço. Tenha disciplina para conhecer ao Senhor. E aí você verá que conhece ao Senhor. Num primeiro momento, nós não estamos nem falando de querer ler a Bíblia ou aprender a respeito de Deus. Não estamos nem falando de gostar. Nós estamos falando de obediência, necessidade. Conhecer a Deus é sim um grande prazer. Ler a Bíblia é uma grande alegria. Mas nós jamais vamos desfrutar deste prazer e alegria enquanto não formos humildes e buscarmos ao Senhor como filhos amados, que disciplinadamente sentam-se para conhecer o seu Pai. Um dia será sim, definitivamente, uma questão de prazer e alegria. Mas antes, é uma questão de obediência e humildade.
Então seja obediente, seja humilde e desfrute da ação do Espírito Santo, operando através da palavra. Dedique-se com todas as suas forças, sabendo que as forças vêm de Deus. Em segundo lugar, para que a palavra de Cristo habite em nós, deve haver incentivo mútuo. Nós devemos viver incentivando uns aos outros. É por isso que ele fala, a palavra de Cristo habite em vós abundantemente. Vós, no plural. A palavra de Cristo deve ser o assunto na igreja. Incentivos, resoluções de conflitos, momentos alegres e momentos solenes. Todas as coisas, em todos os momentos, devem ser regulados e regados pelas palavras de Cristo. Para que nós possamos viver uma verdadeira dedicação por conhecer ao Senhor, é claro que é preciso viver em comunidade. É preciso encorajar e ser encorajado. É necessário, então, empregar esforço e dedicação para conhecer ao Senhor. Esse esforço é individual, é pessoal, mas o esforço vai resultar em uma vida em comunidade. O esforço resulta em um coração humilde, que pretende servir, e não apenas ser servido. É resultado de um filho da luz, que quer ser habitado pelas palavras de Cristo, e que quer abençoar os seus irmãos com as palavras de Cristo. Se você não entendeu nada que eu falei, entende isso aqui. É impossível amar verdadeiramente a Deus e aos seus irmãos, sem se debruçar para conhecer as palavras de Cristo. É impossível amar verdadeiramente a Deus e os seus irmãos, sem se debruçar para conhecer as palavras de Cristo. O que nós vimos até aqui, então, é que a vida da luz tem que ser vivida em comunidade. E que essa vida em comunidade tem que ser marcada pelas palavras de graça. E que essas palavras de graça são frutos de corações habitados ricamente pelas palavras de Cristo. Mas como? Como então que a gente transmite a palavra de graça? Fico aqui sentado olhando para o meu irmão e daí eu passo via telepatia? De que modo? Como que essas conversas têm que acontecer? Como que a gente passa e transmite as palavras de graça uns aos outros? A resposta para essas perguntas está aqui em Colossenses capítulo 16. Capítulo 3, versículo 16. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente em toda sabedoria, fazendo o quê? Ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros. Como nós devemos falar? Ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros. Ensinar. Ensinar significa literalmente instruir, ser professor de alguém. Eu fui pesquisar lá, né? Significado da palavra, a palavra grega é didaskos. Aí eu fui procurar. Significado de didaskos. Aí, ensinar. Aí, beleza. Significado de ensinar. Ensinar. Beleza. A palavra é a mesma palavra que dá origem à nossa palavra didática. Significa ensinar alguém, ser professor de alguém. Então, se ele diz que a gente tem que ensinar uns aos outros, surge a pergunta. Tá, beleza. A gente vai ensinar uns aos outros, ser professor uns dos outros. Mas a gente vai ensinar o quê? A gente acabou de falar sobre isso. O que a gente vai ensinar? As palavras de Cristo. Cada membro do corpo de Cristo tem que ser um professor das verdades de Deus. É como Pedro escreveu dizendo que nós fomos salvos a fim de proclamarmos as virtudes daquele que nos retirou das trevas e nos trouxe para a luz. Note que a instrução não se limita a um grupo específico de pessoas dentro da igreja. O ensino é uns aos outros. Aqui Paulo não está falando do dom de ensinar. Ele está falando da responsabilidade de ensinar. É bem verdade que o Espírito Santo dá o dom de ensinar de modo específico para alguns. Mas independente disso, todos os filhos da luz têm a responsabilidade de ensinar uns aos outros a respeito de quem Deus é. Você é um filho da luz, irmão? Diga amém. Mas diga amém como se você acreditasse. Você é um filho da luz? Amém. Se você é um filho da luz, você tem a responsabilidade de ensinar e de aprender a respeito de Deus. Em outras palavras, nós estamos dizendo que ensinar não é papel apenas dos pastores. É papel de cada filho da luz. Cada um de nós que somos luz no Senhor, devemos ensinar as palavras de Cristo. Se nós somos discípulos de Jesus, certamente
nós vamos gerar novos discípulos de Jesus. Se somos alunos do Mestre, certamente seremos professores de novos alunos. Os filhos da luz devem ensinar as palavras de Cristo uns aos outros. Sabe aquela frase que diz: estou fazendo mal a mim mesmo, mas não estou ferindo ninguém. Faz mal para mim, mas não faz mal para mais ninguém. Sabe essa frase? Isso nunca se aplica, em momento algum, no contexto de igreja. Porque tudo que nós fazemos na vida em comunidade, tudo que fazemos ou deixamos de fazer, afeta os nossos irmãos. É por isso que quando nós somos negligentes na busca por conhecer ao Senhor, nós estamos prejudicando nossos irmãos. Nós não estamos apenas deixando de lado a oportunidade de aprendizado e crescimento. Quando nós não buscamos ser habitados pelas palavras de Cristo, nós estamos rejeitando uma verdadeira vida de amor. Por outro lado, também não faz sentido se afogar nos estudos e de uma maneira idólatra e daí abandonar a convivência com os irmãos para poder estudar. Vou estudar minha Bíblia. Entenda a maneira sábia que Deus organizou as coisas. Quem ama ao Senhor é capacitado a amar ao Senhor e a buscar encher-se das suas palavras. Os corações habitados com as palavras de Cristo sempre vão buscar amar os seus irmãos. E esse amor vai ser vivido quando ensinamos uns aos outros quem Deus é. Deste primeiro momento, nós podemos concluir então que nós devemos falar com corações cheios das palavras de Cristo, continuamente ensinando uns aos outros a respeito de quem Deus é. A primeira forma é ensinando-vos uns aos outros. E qual é a segunda? Aí no versículo 16, qual é a segunda? Admoestando. Essa palavra significa advertir, exortar. Talvez a melhor tradução para essa palavra seria aconselhar. Esse termo fala de uma prática de se envolver na vida dos outros, de ajudar os outros a considerar ao Senhor, de se envolver numa mudança de mente que considere a perspectiva de Deus. Aconselhar não é dar pitaco com base na sua experiência. E também não é dar versículo solto e esperar que o irmão mude de atitude. Aconselhar é ouvir, participar, envolver-se nas dificuldades dos irmãos, transmitir as palavras de Cristo, é sofrer as dores uns dos outros e participar da batalha para sujeitar-se às palavras de Cristo, é compartilhar das alegrias e ajudar a observar os bons momentos sob a ótica das Escrituras, é ensinar a viver na prática as palavras de Cristo. Mais uma vez, quando nós consideramos a necessidade de viver aconselhando uns aos outros, fica evidente que a nossa negligência em conhecer ao Senhor prejudica os nossos irmãos. Sem conhecer as palavras de Cristo, o nosso amor é deficiente. Nós falamos coisas que não podem edificar. E nós deixamos que a nossa linguagem seja dominada por outras coisas que não a mente de Cristo. Nesse caso, estaríamos fazendo qualquer coisa, menos aconselhar nos moldes bíblicos. A conclusão, então, é que nós devemos falar com corações cheios das palavras de Cristo, aconselhando uns aos outros, para que a gente saiba enxergar quem Deus é. Resumindo as duas coisas que eu falei, é assim que nós devemos falar, com corações cheios das palavras de Cristo, continuamente ensinando uns aos outros quem Deus é, e aconselhando uns aos outros, para enxergar quem Deus é. A pergunta que fiz então no começo, de que modo nós devemos falar entre nós? De que modo nós devemos falar entre nós? Está respondida. O modo é, com as palavras de Cristo, ensinar e aconselhar uns aos outros. Eu sei que, não sei como é que funciona, mas às vezes tem os irmãos que ficam em pé para não dormir. Como hoje tem 20 irmãos em pé, eu vou recapitular o que eu tô falando até aqui, tá bom? Primeira coisa que a gente falou é que a vida na luz tem que ser vivida em comunidade. Daí a gente explorou extensivamente as palavras, o modo que as palavras na vida em comunidade devem acontecer. E nós chegamos à conclusão que a vida em comunidade tem que ser marcada por palavras de graça, que são frutos de corações habitados pelas palavras de Cristo, que ensinam e aconselham uns aos outros. Assim nós retornamos ao texto de Efésios
para explorar o próximo ponto. Que a vida em comunidade deve ser marcada por palavras de graça, que são frutos de corações habitados ricamente pelas palavras de Cristo, ensinando e aconselhando aos outros. São as 3 coisas que eu falei, que a gente tem que ter palavras de graça, e que essas palavras de graça vêm de um coração habitado pelas palavras de Cristo, e que devem ser faladas ensinando e aconselhando. Só o que a gente estudou até aqui. Bom, continuando, voltando lá para Efésios então. Volta lá para Efésios. Vai lá, gente, Efésios 5. Se nós seguirmos à risca o sentido de comunidade, nós vamos ter vidas comuns, vidas presas ao amor de Cristo. Deste modo, como igreja, as nossas vidas se entrelaçam na cruz de Cristo e nós somos participantes da família de Deus. É evidente que quando a gente vive tão intimamente, a gente vai partilhar de vários sentimentos. Nós vimos há algumas semanas atrás que o Espírito Santo concede emoções intensas que se voltam ao Senhor. Não emoções desordenadas, desprovidas da verdade de Deus, direcionadas ao vento. Não. Emoções intensas, voltadas ao Senhor, controladas pelo Espírito Santo. Agora, nós vemos na continuação desse versículo 19, o modo que o apóstolo Paulo instrui os sentimentos na vida em comunidade. Nós vimos até agora as palavras em comunidade. E agora vamos ver os sentimentos em comunidade. Nós vimos as palavras em comunidade. E agora vamos ver os sentimentos em comunidade. Os sentimentos experimentados na vida em comunidade redundam em glória para Deus. Os sentimentos experimentados na vida em comunidade redundam em glória para Deus. Na vida em comunidade, nós partilhamos de sentimentos de corações alegres e gratos, que se rendem submissos e dependentes, em gratidão ao Senhor. Aí em Efésios 5,19, ele diz, falando entre vós, e nós já vimos de que modo tem que ser esse falando, ele continua, falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor, no vosso coração. Os nossos sentimentos, as coisas que a gente compartilha, tem que ser marcados por salmos, hinos e cânticos espirituais. Essas palavras são formas diferentes de falar música. Literalmente música. Nós, os cristãos, devemos ser um povo cantante, alegre. Os nossos sentimentos devem ser compartilhados intensamente, enquanto nós experimentamos da adoração ao Senhor. Veja a relação com o versículo 18. Lembra que lá no 18 ele fala, não vos embriagueis com vinhos, mas sejam cheios do Espírito. Se a vida na luz é marcada por ser cheio do Espírito, no verso seguinte a gente vê que as canções são o quê? Salmos, hinos e cânticos espirituais. Cânticos espirituais. Cânticos espirituais são canções que derivam do Espírito. Canções que derivam do Espírito. Música que flui a partir do Espírito Santo de Deus. Canções que derivam do Espírito. Exaltam o Senhor e trazem unidade para o povo de Deus. Quando ele fala de canções espirituais, e aí a gente pensa, beleza, tá, mas como é que a gente aplica isso? Ok, canções espirituais, como é que eu vivo essas canções espirituais? Tem 2 sentidos que a gente pode ver. Um sentido de cantar a Bíblia, literalmente, cantar canções que estão na Bíblia, e cantar juntos. No primeiro sentido de cantar a Bíblia, nós vemos que é coerente com o que a gente acabou de falar a respeito das palavras de Cristo. A gente tem que conhecer as canções que estão na Bíblia, porque elas foram inspiradas pelo Espírito Santo. Seja lendo o livro dos Salmos, por exemplo, ou seja lendo canções em qualquer outro livro da Bíblia. A gente tem que aprender e compartilhar as canções que estão na Bíblia. No segundo sentido de cantar juntos, as canções espirituais são canções que derivam do Espírito, no sentido de canções compartilhadas por pessoas que partilham do mesmo Espírito. Ou seja, assim como a ideia do ensino e do aconselhamento, a gente tem que cantar uns com os outros. Isso seriam canções espirituais. Cantar uns com os outros. Nós cantamos hoje a música. Eu fico até empolgado quando eu vejo as pessoas fazendo altos comentários na hora da pregação. Penso que elas estão cantando umas para as outras.
Mas nós cantamos a música hoje falando assim, cantai ao Senhor, não é? Olha para o seu irmão do seu lado e fala para ele, cantai ao Senhor. Você não sabe para que lado, né? Olha para o outro lado agora e fala, cantai ao Senhor. Nós não estamos falando que a nossa igreja tem que sair por aí, virar um musical da Disney, e vai todo mundo pular e rodar e sair cantando. Nós estamos falando que a igreja de Cristo tem que partilhar de momentos em que juntos elevam suas vozes aos céus e cantam em adoração ao Senhor. Isso significa viver juntos, na comunhão do Espírito Santo, partilhando de sentimentos verdadeiros, incentivando uns aos outros a direcionar nossas emoções ao Senhor. Nesse sentido, cantar canções espirituais é cantar juntos. Seja no sentido de cantar a Bíblia, ou no sentido de cantar juntos, o sentido de canções espirituais é o mesmo. Canções que derivam do Espírito Santo. Os filhos de Deus têm que falar entre si e compartilhar de canções que venham do Senhor e que exaltem ao Senhor. É por isso que na nossa igreja nós temos o cuidado de exaltar ao Senhor com canções que sejam descrições dos textos bíblicos ou exposições de verdades inegáveis presentes nas Escrituras. Para que a origem das nossas canções sejam as palavras ensinadas pelo Espírito Santo de Deus. E é por isso também que nós temos o privilégio de entoar essas canções juntos. Para pelo menos uma vez na semana, a gente cantar junto, exaltando ao Senhor, nessa comunhão sobrenatural da família de Deus, da igreja de Deus. Nós cantamos canções espirituais quando nós compartilhamos da essência do Espírito Santo uns com os outros, partilhando de entendimento das Escrituras e do amor que temos uns pelos outros. Na comunhão sobrenatural, já não existe o indivíduo. Não existem pensamentos e anseios individuais que desconsideram os outros. Na vida em comunidade, tudo é compartilhado. Tristezas, alegrias, sofrimentos e tranquilidades. Em tudo, nós podemos participar uns com os outros. E por isso, devemos viver juntos, cantando ao Senhor. Um coração cantante, partilhando da vida com os irmãos, é fruto de um coração consciente das obras de Deus e alegre no Senhor. Por isso os cânticos são espirituais, porque provém de um coração cheio do Espírito. Isso não é utopia, e não é imaginação. É graça e submissão. Como filhos da luz, que andam em sabedoria, com entendimento, cheios do Espírito, nós podemos e devemos desfrutar de uma vida em comunidade, que é dominada pelas palavras de Cristo. Nessa adoração coletiva, nós podemos nos desenvolver na verdadeira adoração individual. E quando nós crescemos nessa adoração individual, nós vamos continuar a nos desenvolver na adoração coletiva. É por isso que quando ele continua o versículo 19, tendo acabado de falar, falando entre vós, ele fala, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Essa segunda frase retorna para mostrar que a vida em comunidade é experimentada por um coração que canta e que é grato ao Senhor. O coração que deseja a comunhão é um coração que, antes de qualquer coisa, ama ao Senhor, entende a graça de Deus e é grato por tudo que Deus fez. Então nós devemos cantar juntos, com cânticos espirituais. E devemos experimentar ou desfrutar desse canto lá no fundo dos nossos corações também. Na dimensão coletiva, os nossos sentimentos devem ser de alegria no Senhor, compartilhando de um desejo intenso por exaltar ao nome do Senhor juntos. Nós cantamos entre nós. E na dimensão individual, as nossas emoções são experimentadas intensamente, nos nossos corações quebrantados, por causa da vida em comunidade. Nós cantamos em nossos corações. Assim, para concluir o modo que os sentimentos devem ser experimentados na igreja, ele fala no versículo 20, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. O que significa dar graças? Dar graças é render-se de modo submisso e dependente, declarando a gratidão pela grandiosidade do Senhor. Dar graças é render-se de modo submisso e dependente, declarando a gratidão pela grandiosidade do Senhor. Dar graça significa literalmente agradecer.
E a palavra que Paulo usa aqui é a mesma palavra que é utilizada nas orações que ele faz pelas igrejas de Cristo, quando ele diz que dá graça por aquelas igrejas. É a mesma palavra que utiliza nas orações antes das refeições. É uma palavra extremamente comum para descrever gratidão. Mas tem no Evangelho de Lucas uma recorrência dessa palavra muito importante para ajudar a gente a entender o que significa dar graças. Naquela ocasião, vocês conhecem bem a história, lá em Lucas capítulo 17, em que Jesus cura 10 leprosos e só um volta para agradecer. Aí Lucas descreve a atitude do leproso da seguinte forma, em Lucas 17:16. E caiu aos seus pés, com o rosto em terra, e lhe deu graças. Aquele homem deu graças, se prostrando ao chão e se rendendo a Jesus, reconhecendo que Jesus Cristo era o seu Salvador e que por isso era a sua autoridade. A gratidão ali acontece como um ato de um coração submisso e dependente ao Senhor a quem ele é grato. Algo semelhante acontece no livro de Apocalipse, onde a mesma palavra é utilizada. Lá o contexto é o soar da 7ª trombeta do Apocalipse. Já soaram 6, está soando a 7ª. Quando essa 7ª trombeta soa, o reino eterno de Jesus Cristo é declarado. E daí 24 anciãos que estavam assentados diante de Deus se achegam para adorar ao Senhor. E o texto fala assim: os anciãos prostraram-se sobre os seus rostos e adoraram ao Senhor, dizendo: graças te damos, Senhor Deus, Todo-Poderoso, que és e eras e hás de vir, que tomastes com grande poder e reinaste. Você percebe o padrão? Dar graças é agradecer. Mas não agradecer como a gente agradece no supermercado. Obrigado aí, boa noite. Dar graças é render-se de modo submisso e dependente, declarando a gratidão pela grandiosidade do Senhor. É por isso que as graças são dadas antes das refeições, ou no cuidado com as igrejas, ou nas orações que revelam intimidade com Deus, porque a gratidão revela um coração dependente e consciente da grandeza do Salvador. Gratidão é constante consciência das obras maravilhosas de Deus. É submissão voluntária diante do Senhor. É dependência constante diante do Salvador. Gratidão é a constante consciência das obras maravilhosas de Deus. É submissão consciente diante do Senhor. É dependência constante diante do Salvador. Então nós voltamos à instrução de Paulo, que diz que a igreja de Jesus Cristo deve ver esse tipo de gratidão, dando graças ao Senhor e Salvador que nos fez luz. Esse é o sentimento que deve permear todas as nossas atitudes. Tudo o que fazemos deve ser tomado por este sentimento de gratidão. Nós não vamos ao culto por obrigação, vamos por gratidão. Nós não vivemos em comunidade por obrigação, vivemos por gratidão. Nós não pregamos o Evangelho por obrigação, pregamos por gratidão, porque esse é um privilégio. O sentimento de gratidão é o parâmetro dos sentimentos que se voltam ao Senhor. Quando os nossos sentimentos se voltam ao Senhor, serão sentimentos humildes, gratos e dependentes. Você quer então saber se os seus sentimentos estão voltados ao Senhor? Estão exaltando a Deus? Pergunte-se o seguinte: este sentimento revela minha gratidão ao Senhor? Pondere no seu coração se os seus sentimentos revelam gratidão ou ingratidão ao Senhor que te salvou. Ele diz aqui que nós sempre devemos dar graças. Sempre é o tempo todo. Toda vez, toda hora. Gratidão em submissão e dependência, sempre. Não importa o dia, a hora, o humor, o momento, a dor, a distração. Não importa. Sempre é sempre. Sempre gratos. Sempre rendendo graças ao Senhor. Ele também diz pelo que a gente tem que agradecer? Por tudo. Por tudo. Aflições, sofrimentos, batalhas, bonanças, bênçãos, alegrias, seja o que for, devemos dar graças ao Senhor. Tudo é tudo. Sempre é sempre. A instrução é que o povo de Deus deve viver sempre agradecido por tudo, dando graças ao Senhor, sempre, por tudo.
As graças, pelo que Paulo diz aqui, são direcionadas a Deus Pai, no nome de Jesus Cristo. Isso significa uma gratidão consciente do sacrifício de Jesus na cruz. Uma gratidão consciente do preço que foi pago, para que você pudesse direcionar sua gratidão ao Senhor. E quando nós pensamos nessa gratidão, é fácil retornar às palavras que devem ser partilhadas entre nós. Devemos falar entre nós com salmos, hinos e cânticos espirituais, nos ensinando e nos aconselhando uns aos outros. Devemos ter palavras de graça, frutos de corações habitados pelas palavras de Cristo. Mas a dedicação vem da gratidão que nós temos, de reconhecer que agora nós somos luz no Senhor. A gratidão é a base, então, do que vem a seguir, das atitudes na comunidade. Ele diz no versículo 21, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Essa sujeição uns aos outros é uma entrega voluntária para amar como Cristo amou. É fruto da gratidão que temos pelo que Cristo fez por nós. Seguimos então os passos de Jesus. E se somos esbofeteados, damos a outra face. Não porque nós sejamos super santos, super puros, super prontos para fazer todas as coisas boas, mas porque tememos ao Senhor. Porque somos gratos por Ele e reconhecemos a autoridade do Senhor Deus. Sujeição em amor e temor de Deus. Sujeitem-se uns aos outros no temor de Deus. Nós nos sujeitamos uns aos outros, conscientes da autoridade do Senhor. E porque estamos sujeitos ao Senhor, nós nos sujeitamos uns aos outros. O apóstolo Paulo, então, havia falado sobre o modo de andar na luz. E no versículo 19, ele vem concluindo dizendo, falando entre vós, com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando nos vossos corações, dando sempre graças por tudo, em nome do Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros, no temor de Deus. Como devem ser nossas palavras? Palavras de graça, as palavras de Cristo, compartilhadas a partir do ensinamento e do aconselhamento. Como devem ser nossos sentimentos? Sentimentos dominados pela gratidão ao Senhor. Como devem ser nossas atitudes? Atitudes dominadas pela submissão ao Senhor. E na semana que vem, nós vamos começar a ver como que Paulo aplica isso. E ele mesmo vai começar a falar numa dinâmica muito interessante entre o entendimento que temos a respeito do Senhor, os sentimentos que temos do que vem do Senhor e as atitudes, então, que são exigidas a partir desta realidade. Ele vai citar vários ambientes familiares, vários ambientes que nós experimentamos na nossa vida, vai citar vários papéis, no meio desses papéis, vocês vão ver continuamente, sujeitai-vos uns aos outros, no temor do Senhor. A vida na luz só pode ser vivida em comunidade. E a vida em comunidade é experimentada com palavras de graça, com sentimentos de gratidão e com sujeição agradecida. Como nós vemos no texto em Colossenses, em que cada instância é concluída com palavras de graça, relacionadas a graça ou gratidão. Do mesmo modo aqui, a gratidão ao Senhor é o que nos leva a sujeitarmos-nos ao Senhor e uns aos outros. Por isso eu convido os irmãos a lerem mais uma vez comigo os versículos 19 a 21. Vamos ler juntos? Falando entre vós, em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Que esta seja a nossa conduta, que este seja o nosso estilo de vida. E eu gostaria de finalizar fazendo um desafio. Meu irmão, se você é membro da nossa igreja e não tem desfrutado da comunhão, e nós falamos além da comunhão em que nós nos reunimos aqui na igreja, se não tem participado e se envolvido na vida dos seus irmãos, se não tem estado presente, mude isso. Arrependa-se dos seus pecados, retorne ao Senhor e ande como um verdadeiro filho da luz, ou continue andando nas trevas. E veremos
Se o Espírito Santo de Deus que está em você vai te rasgar no meio para te levar de volta até onde Deus quer, ou se ele não vai fazer nada, porque ele não está aí. Você quer ter certeza da sua salvação, irmão? Ande na luz. Ande na luz. E aí você pode ter certeza. Não abandonem a comunidade dos santos. Não abandone a família de Deus, a igreja de Jesus Cristo. Não abandone a convivência. E nós vamos além da frequência nos cultos. Frequentar os cultos é fácil, é só ir. Nós estamos falando de envolver-se na vida da igreja. Se você é nosso visitante, você está aqui pela primeira vez ou tem frequentado nossa igreja, lembre-se, esta igreja está sempre estará de braços abertos para você. Não porque nós sejamos bons, santos, puros, mas porque nós temos corações gratos, que vivem em submissão ao Senhor e que estão sendo moldados e quebrados, porque somos pecadores, reunidos aqui pelo amor de Deus. Não deixem de estar em comunhão conosco. E que nós, irmãos, cada um de nós, como filhos de Deus, como filhos da luz, cresçamos em unidade e na comunidade. Para que, como Jesus diz, Pai, como eu sou um em Ti, e Tu és um em mim, que eles sejam um em nós, para que o mundo creia que Tu me enviaste. Que nós vivamos a vida na luz, em comunidade, com palavras voltadas ao Senhor, sentimentos que exaltam ao Senhor, e atitudes de gratidão ao Senhor. Amém? Amém. Senhor, muito obrigado por esse dia. Obrigado pela oportunidade que temos de aprender a respeito do Senhor. Obrigado porque o Senhor é sempre bom e sempre tem nos guiado, nos ensinado de acordo com a Tua vontade. Senhor, nós somos pecadores falhos e tão distantes de fazer aquilo que agrada ao Senhor. O nosso orgulho continua sendo confrontado pelas Tuas palavras e os nossos corações continuam sendo conduzidos à humildade, de acordo com o Teu amor. Obrigado, Senhor, pela oportunidade e privilégio que nós temos de sermos igreja. Em nome de Jesus.